O programa a seguir contém linguagem e imagens perturbadoras. Recomenda-se critério ao espectador. Assassinos estão à espreita, esperando uma chance para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Eles tinham uma pilha de fuzis de assalto militares no valor de $87 mil. Anarquistas hackeiam os servidores do governo com a esperança de criar caos em massa. Sem computadores, não existe conectividade. E sem comunicações, não se pode comandar um exército. Terroristas planejam morte e destruição contra seu próprio país. O terrorista de hoje não é aquele terrorista estereotipado que vemos nos filmes ou nos livros. São pessoas normais, como eu e você. Neste exato momento, inimigos tanto internacionais quanto nacionais fazem planos para atacar os Estados Unidos da América. A nação mais poderosa do mundo é mais vulnerável do que imaginamos? Existem tantas ameaças que daria para preencher o New York Times todos os dias. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os segredos mais sigilosamente guardados dos Estados Unidos da América. Um livro cuja própria existência é conhecida por poucas pessoas. Mas se esse livro existe, o que ele contém? Programas secretos? Táticas secretas? Alianças secretas? Será que ele existe? Um livro dos segredos dos Estados Unidos? – 11 de setembro de 2001. Os agentes da Al-Qaeda executaram um plano terrorista de ataque aos Estados Unidos usando aeronaves comerciais como armas. Os alvos eram lugares de importância estratégica, econômica, política e militar. Na manhã do dia 11 de setembro, eu estava tendo um dia normal. Lá pelas, 9h15 mais ou menos, uma colega de trabalho veio e perguntou se eu sabia o que estava acontecendo em Nova York. E eu respondi, não. Então ela falou, vem cá ver. Estávamos vendo o que acontecia em Nova York naquele momento, então sabíamos que era grave. Em meio ao caos, o voo 77 da American Airlines, que havia saído do aeroporto internacional Dulles naquela manhã, foi sequestrado enquanto passava em Ohio. Quem estava no quartel-general do país não podia prever que o Boeing 757 estava indo direto para o Pentágono. Ao se aproximar do Pentágono, o avião deu um 360 completo. Ele sobrevoou o Pentágono, dando uma volta completa ao seu redor enquanto descia. Assim que passei pela porta do meu escritório, ouvi um estrondo, que foi um pouco baixo, durante alguns segundos. E depois, os lustres da sala começaram a vibrar. Às 9h37, o avião, transportando 6 tripulantes, 53 passageiros e 5 sequestradores, caiu sobre o lado oeste do Pentágono. A aeronave colidiu a aproximadamente 850 km por hora. Como carregava milhares de litros de combustível, explodiu com o impacto. Em um instante, o lado oeste do prédio foi engolido pelas chamas. Eu estava lá quando ocorreu essa explosão tremenda. Foi diferente de tudo que eu já tinha visto. Lembro que uma bola de fogo saiu de trás de mim e da esquerda e cruzou o teto. E depois eu senti um calor muito intenso, diferente de tudo que eu já tinha sentido. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. O prédio tremeu. Esse gigante de concreto e aço tremeu totalmente com o impacto do avião. O avião abriu caminho por 3 dos 5 anéis. Ele foi praticamente demolido pelas colunas de concreto. E milhares de litros de combustível explodiram ao mesmo tempo, gerando labaredas de fogo no corredor, destruindo os escritórios. Eu lembro que eu fui lançado ao ar. Eu
Nem sei onde eu caí. Não faço a menor ideia. É como se alguém tivesse pegado a sala e chacoalhado como se fosse uma casa de boneca. Então eu comecei a andar tateando com as mãos, porque eu não conseguia ver nada. E tudo que eu tocava me queimava, até o chão. Estava quente por causa do fogo. Eu comecei a engatinhar, tentando encontrar a saída. Enquanto os bombeiros lutavam para controlar o incêndio intenso, os socorristas corriam para localizar os sobreviventes no labirinto de escombros. Alguns homens entraram e foram atingidos pelas labaredas, se queimaram e foram tirar as pessoas de lá. Uma mulher estava segura e entrou de novo para pegar as pessoas e se queimou. Ela engatinhou com gente segurando as pernas dela. Outras pessoas foram vistas batendo no vidro para tentar sair e entraram para tentar ajudá-las, mas não havia ferramentas suficientes e usaram as próprias mãos. O secretário Rumsfeld andou até o outro lado do prédio, não se importando com a sua segurança, e ajudou a pegar as macas. E isso foi muito extraordinário. Foi uma das melhores imagens do mundo. Eu vi os funcionários que haviam saído e depois eles voltaram para resgatar seus colegas. E em muitos casos eles só tinham que gritar, siga a minha voz, porque ninguém enxergava nada. E uma voz disse, saia por aquela porta específica que está na outra ponta da sala. E eu não sei ao certo onde eu estava naquele momento, mas eu comecei a engatinhar em direção à voz. E eu sabia que estava indo na direção certa porque quanto mais eu engatinhava, menos ficava quente. Então eu engatinhei até que saí primeiro com a cabeça. Aí eu virei à direita e fui andando por todos os corredores pequenos e tudo mais até sair no corredor maior. Eu estava com 5 pessoas e eu sou o único sobrevivente. Os bombeiros e socorristas lutavam contra a fumaça pesada e calor intenso, quando deram início à busca por aproximadamente 800 pessoas desaparecidas que trabalhavam naquela parte. Foi muito difícil apagar esse incêndio por causa da estrutura incomum do prédio do Pentágono, que é largo e baixo. Durante horas, o incêndio em muitas partes do prédio foi mais quente do que os equipamentos dos bombeiros são projetados para suportar. É geralmente muito fácil convencer as pessoas a sair de um prédio em chamas e ficar longe, mas no Pentágono, os bombeiros encontraram muitos oficiais e membros que estavam determinados a voltar. Eles encararam aquilo como se fosse uma guerra. Se os bombeiros-chefes tivessem o comando, teriam ordenado a saída de todos do centro de comando militar, mas acabaram ficando num pequeno impasse com os oficiais que falaram: nós não vamos sair, o país está sob ataque. É imperativo manter essa parte do Pentágono em operação. Então os bombeiros tiveram que fazer uma coisa que eles não estavam acostumados, que foi apagar o fogo em uma parte do prédio enquanto mantinham a outra parte do prédio em operação. Mas era tão arriscado assim ficar dentro do prédio? E que perigos a destruição realmente apresentava à segurança nacional? Apenas alguns conheciam a verdadeira extensão dos danos causados pelo ataque. O escritório do Estado-Maior do Exército e o Centro de Comando da Marinha, instalações importantes de inteligência, foram totalmente destruídos pela fuselagem. O Centro de Comando Militar Nacional ficou inteiro, mas corria o risco de ficar inoperante por causa das ameaças das chamas. Para piorar, uma mudança climática transformou o incêndio numa ameaça ainda maior. Os bombeiros-chefes correram para posicionar bombeiros no topo, no telhado do Pentágono. Então, em um esforço coletivo, eles tentaram apagar o fogo no telhado, porque naquele instante aquilo tinha se tornado uma questão de segurança nacional. O incêndio se alastrava em direção aos equipamentos de satélite e computadores no telhado. Se continuassem assim, o Pentágono perderia a comunicação vital com as tropas e comandantes espalhados no mundo todo. Mas como um ataque como o 11 de setembro poderia afetar as operações militares ultra-secretas do Pentágono? O Centro de Comando Militar Nacional é uma caixa de aço, onde se encontram todas as comunicações vitais com o mundo todo. E é operado pelos funcionários o tempo todo, o ano inteiro. E desse centro de comando, o presidente dos Estados Unidos recebe, assim como o secretário de Defesa, as informações da crise enfrentada no momento.
Apenas o presidente e o secretário podem tomar decisões. O sistema precisava continuar funcionando para manter o exército norte-americano em operação, e coisas como o sistema de resfriamento do Pentágono, o sistema elétrico. Se o fogo interferisse nessas coisas, a primeira consequência seria o desligamento de todos os computadores. Sem computadores, não existe conectividade. E sem comunicações, não se pode comandar um exército. As pessoas dos centros de operações perceberam que precisavam manter a pressão da água no prédio para que o corpo de bombeiro conseguisse combater o fogo. E algumas pessoas dos centros de operações arriscaram a vida para fechar os canos, mesmo com as fumaças dominando algumas áreas, e para manter os centros de comando operando apesar dos perigos do fogo e da fumaça. Quando a fumaça se dissipou, 189 vidas foram perdidas e centenas de pessoas ficaram machucadas. Nunca mais o Pentágono e os Estados Unidos seriam os mesmos. – 12 de setembro de 2001. Quando o sol raiou sobre o Pentágono na manhã seguinte ao ataque terrorista, teve início o primeiro de muitos eventos extraordinários. O dia seguinte foi uma visão muito incomum. Vimos pessoas saindo da estação de metrô do Pentágono e indo trabalhar. O Pentágono ainda estava em chamas, mas eles foram trabalhar. Todos que trabalhavam aqui vieram trabalhar. Este prédio ainda estava queimando. Este lado do prédio tinha caído. Todos vieram trabalhar no dia seguinte. 48 horas depois do impacto, os bombeiros conseguiram finalmente controlar as chamas e os esforços de restauração começaram. Demorou 2 dias para controlarem o fogo no telhado. Por fim conseguiram. Foi uma façanha muito perigosa e muito difícil. As alas C, D e E da área conhecida como Wedge 1 foram destruídas pelo impacto e consequentes incêndios. Mas com 25 mil pessoas em média trabalhando no Pentágono diariamente, como não ocorreram mais mortes? O Pentágono estava passando por uma reforma e o Wedge 1 estava na fase final. Se o avião tivesse caído um mês antes ou depois, teria matado muito mais pessoas porque havia muito mais pessoas no prédio. Onde o avião colidiu era a única parte que tinha chuveiros automáticos contra incêndio na seção inteira. Era a única parte do prédio com janelas resistentes a explosões. Era a única parte do prédio que tinha apoio estrutural. Era a única parte que tinha tratamento com poliaramida que protegia contra cacos de vidros e pedras. De repente, a reforma em andamento se transformou em reconstrução. Era considerada uma missão crítica deixar o Pentágono online novamente. Isso sem falar que era um ato simbólico extremamente importante reconstruir totalmente o Pentágono e deixá-lo melhor do que antes. Os próprios funcionários bolaram o plano de restaurar o prédio antes do primeiro aniversário dos ataques. Então, em 1 ano, eles deixaram o prédio em seu estado original e batizaram de Projeto Phoenix. Foi uma enorme questão de orgulho e patriotismo para todos. Tínhamos um total, às vezes, de 4 mil pessoas trabalhando lá. A maioria dessas pessoas pensava assim: nós íamos mostrar a esses terroristas o que os americanos podiam fazer em retaliação ao que fizeram conosco. Muitas pessoas trabalhavam por 20 ou 22 horas. Eu só saía por 2 ou 3 horas. Voltava e encontrava pessoas dormindo no chão do heliponto no concreto para que pudessem conversar comigo assim que eu voltasse. Embora todo esse esforço ajudasse a acelerar a construção, não era o bastante para cumprirem o objetivo autoimposto de 1 ano. Então, que medidas não convencionais eles tomaram para terminar mais rápido do que esperavam a princípio? A primeira coisa que fizemos foi falar para todo mundo que deviam construir naquele dia e dar continuidade aos desenhos. Havia um ponto específico que era para ser uma parede com alguns canos. Pusemos os canos primeiro, a parede ainda não estava pronta. Então,
O pessoal correu com os canos e tiveram que construir a parede ao redor dos canos, e não é geralmente o que fazemos. Todo mundo teve que inovar o tempo todo. Além dos reparos no prédio, novas medidas de segurança foram também acrescentadas para evitar ou ao menos fornecer mais proteção aos funcionários do Pentágono em caso de um ataque semelhante ou pior. Mudamos a Rota 110 mais para o leste. Reforçamos o lado oeste do prédio. Fizemos um releixo e um muro contra explosões. Importante dizer que tomamos outras medidas de defesa para proteger o prédio. E se um avião entrar no espaço aéreo restrito e for considerado inimigo, acho que ele não chega perto do prédio. Com certeza foram incorporadas novas medidas de segurança no prédio. Muitas não são públicas e não deveriam ser, porque poderiam dar ideias aos terroristas sobre como atacar o Pentágono novamente. O que podemos ver no Pentágono é o efeito direto do que ocorreu em 11 de setembro de 2001. E a realidade é que existem pessoas más, que podem causar grandes danos. Dentro do Pentágono, a reconstrução também se estendeu para outras áreas do prédio. Áreas escondidas do público e construídas com especificações ultra-secretas. Existem várias áreas de apoio à missão, inclusive os centros de operação e os próprios espaços públicos. É só onde eu posso entrar. Nem sempre sabemos dessas áreas. E se soubéssemos, provavelmente não poderíamos contar tudo sobre elas. As reformas na Wedge One cobriram uma área de 93 mil metros quadrados. Dentre as melhorias, estavam janelas resistentes a explosões e uma nova infraestrutura de comunicações. O projeto Phoenix terminou um mês antes do prazo. Um final adequado para o que é globalmente considerado o projeto de reconstrução mais incrível da história. Nós, na verdade, reconstruímos o prédio e voltamos a trabalhar no dia 11 de setembro de 2002. Eu acho que não existe uma pessoa que trabalhou no local que não diria que foi a coisa mais importante, pelo menos na sua carreira. O Memorial do Pentágono. Reservamos este local em memória dos eventos do 11 de setembro de 2001. Este local atrás de mim é onde ocorreu a colisão. E, obviamente, vemos o bloco de calcário preto, com as inscrições do dia fatídico, que foi assentado após a conclusão do projeto Phoenix exatamente um ano depois, em 11 de setembro de 2002. A seguir, nenhum outro cara na história do mundo moderno tem esse índice tão alto de assassinatos e tentativas de assassinatos quanto o do presidente. Existem tantas ameaças que daria para preencher o New York Times todos os dias. – 20 de janeiro de 2017. Washington, D.C. Donald Trump se dirigiu até o prédio do Capitólio para tomar posse como 45º presidente dos Estados Unidos. O evento reuniu uma multidão de aproximadamente 600 mil simpatizantes, ansiosos para ver a pessoa mais poderosa do mundo. Mas estrategicamente posicionados no meio dessa multidão estavam os seguranças do presidente, os homens e as mulheres do serviço secreto. Em todas as posses existe a ameaça de que o presidente pode ser alvo de assassinato. O serviço secreto vasculhou todos os prédios, fechou todas as aberturas de bueiros da Avenida Pensilvânia para impedir a instalação de explosivos. Também removeu todas as caixas de correio do caminho onde bombas poderiam ser postas. O codinome do serviço secreto para o presidente Trump é Magnata. Ele foi até o Capitólio com uma limusine Cadillac fortemente armada, também conhecida como a Fera. Ela foi projetada para resistir a tudo, desde explosivos convencionais e projéteis até radiação e ataques biológicos. Mas será que o presidente está a salvo se alguém quiser de fato fazer algum mal a ele? Existia um escudo de 360 graus de proteção a ele, acima, abaixo
e dos lados e protegeu até a multidão presente na cerimônia de posse. Todos os recursos disponíveis do serviço secreto foram usados para proteger o ambiente. Ao subir na tribuna, o comandante em chefe contava com a proteção de vidro à prova de bala. Um lembrete visível de que o presidente dos Estados Unidos é o maior alvo de radicais políticos, tanto nacionais quanto internacionais. Até na Casa Branca, o presidente é constantemente protegido por vários níveis de segurança. Normalmente, queremos ter uma estrutura que chamamos de blindada. Uma estrutura que é, na verdade, construída para resistir a alguém atirando com um fuzil na Casa Branca, ou alguém tentando entrar com qualquer tipo de explosivo ou outro tipo de ameaça ao prédio. Ao blindar um prédio, precisamos fazer de modo invisível. Os materiais são postos nas paredes, não ficam à mostra, o exterior do prédio parece normal, como sempre foi, e o interior do prédio, a parede de gesso, parece ser normal. O presidente tem o brasão presidencial em cima da mesa e nas várias mesinhas de centro. E ao virá-lo, soa um alarme que aciona os agentes do serviço secreto. Olha, existem tantas ameaças todos os dias e semanas contra todos os presidentes que ocupam o Salão Oval que daria para preencher o New York Times todos os dias. 43 homens foram presidentes. 4 deles foram assassinados. Dá quase 10% de taxa de homicídio. 4 outros sofreram atentados. E alguns desses atentados foram por pouco. São quase 20% de taxa de tentativas de homicídio. Nenhum outro cargo na história do mundo moderno tem esse índice tão alto de assassinatos e tentativas de assassinatos quanto o do presidente dos Estados Unidos. No caso do antecessor do presidente Trump, Barack Obama, o número de atentados contra sua vida foi muito alto. Sempre o primeiro de tudo é muito histórico. Nesse caso especial, o ex-presidente Obama foi o primeiro afro-americano. Portanto, tudo que pudesse atingir o presidente também seria muito histórico. Quando Obama foi nomeado no verão de 2008 na Convenção Nacional Democrática em Denver, os skinheads se organizaram para matá-lo. Em outubro daquele ano, houve outro atentado dos skinheads em Tennessee com o objetivo de matar Obama. Certo homem de Maine iria detonar uma bomba suja na cerimônia de posse. Então, existe uma ameaça muito real de assassinato, ou pelo menos tentativa de assassinato. Mas como o serviço secreto lida com um volume tão grande de ameaças à vida do presidente? Todas elas são tratadas com o mesmo nível de escrutínio? Ou algumas são mais facilmente descartadas como trotes ou ameaça ociosa? Quando o serviço secreto recebe uma ameaça contra o presidente, ela é avaliada rapidamente. O serviço secreto classifica os níveis de ameaça. Então, existe uma delineação entre os níveis de ameaça. Indivíduos de classe 1 e classe 2 são considerados os menos prováveis ou menos capazes de realizar seus planos. Mas os de classe 3 são considerados os mais perigosos. Uma pessoa de classe 3 é uma pessoa que tem histórico militar, talvez familiaridade com armas e modos de executar essa ameaça. Ela tem o desejo e a capacidade de planejar e executar. Essa pessoa representa um perigo extremo ao presidente e nós a observamos de perto. Fort Stewart, Georgia, agosto de 2012. Foram detidos 4 soldados do exército americano, membros de um grupo terrorista denominado FEAR, sigla inglesa que significa sempre resistindo, sempre prontos. As intenções e objetivos do grupo FEAR eram derrubar o governo, inclusive assassinar o presidente dos Estados Unidos. E, pelo que as provas mostraram, não era mera ameaça. Eles tinham comprado e guardado uma pilha de fuzis de assalto militares no valor de $87 mil. Tinham milhares de munições. Tannerite, que é um explosivo. Além do treinamento militar, eles estavam praticando, tiro ao alvo.
Alguns membros dessa organização eram francos atiradores treinados pelo governo americano. O cérebro por trás do grupo anarquista era um soldado ativo do exército americano de nome Isaac Agigi. Ele recrutava membros do posto militar de Fort Stewart, Georgia. Eles se viam como os verdadeiros patriotas que deveriam assassinar o presidente. Os anarquistas querem derrubar os governos e cuidar das massas. A pessoa acha que vai ser um herói que está fazendo a vontade do povo porque os outros têm medo de fazer isso. Desde a prisão de Agigi, mais 5 membros dessa milícia secreta também foram detidos. Mas será que isso realmente indica que o grupo FEAR não representa mais uma ameaça? Ainda podem existir membros desse grupo em liberdade. As especificidades do que sabemos ainda não foram divulgadas. A história nos mostrou que uma pessoa que não tem treinamento e experiência pode atacar o presidente dos Estados Unidos. Quando há o envolvimento de soldados treinados, que são inteligentes e têm experiência de combate, essa ameaça, então, é claramente muito real. É realmente possível proteger o presidente dos Estados Unidos? Os métodos do serviço secreto são tão modernos e infalíveis que podemos descansar sem nos preocuparmos se o comandante em chefe corre risco? Alguns acreditam que a preocupação maior não é com a segurança do presidente, mas sim com o poder do presidente, principalmente ao considerar a capacidade do comandante em chefe de impor a lei marcial. A seguir. O presidente fez um decreto presidencial que parece permitir que o executivo se aposse do que quiser em uma situação de emergência. E, de repente, temos um exército permanente nos Estados Unidos. – 16 de março de 2012. Washington, D.C. O presidente Barack Obama assinou o decreto presidencial de preparação de recursos de defesa nacional. Para muitos norte-americanos, o decreto passou praticamente despercebido. Mas para alguns, esse decreto foi tanto perturbador quanto alarmante. O presidente fez um decreto presidencial que parece permitir que o executivo se aposse do que ele quiser em uma situação de emergência, para usar para proteger os bens de defesa dos Estados Unidos. Em outras palavras, isso se aplica ao que chamamos de base industrial de defesa. Todas as empresas privadas que trabalham com o governo. O governo pode dizer para a pessoa onde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer e como vai fazer. É bem desse jeito, se for tudo executado. Então perguntamos, bom, como eles vão ordenar isso? Existem 314 milhões de norte-americanos. Como eles vão impor isso? Ora, é simples. É só militarizar a polícia. E, de repente, temos um exército permanente nos Estados Unidos. É possível que o governo dos Estados Unidos esteja se preparando secretamente para usar a ameaça de um ataque nuclear ou desastre natural para decretar lei marcial? Ele pode realmente eliminar as liberdades básicas e controlar todas as armas, materiais de sobrevivência, equipamentos e suprimentos? O que isso está dizendo é que, se houver declaração de guerra, o executivo e a administração terão controle direto sobre os setores importantes da economia norte-americana. Se você for uma refinaria de petróleo e o governo disser que precisa de petróleo e gasolina para a máquina de guerra, então as bombas de gasolina nos postos vão secar. A redação do decreto presidencial é bem clara. Dá ao presidente a autoridade de usar os recursos dessas empresas para proteger a segurança nacional em uma emergência. Em toda a história dos Estados Unidos, a lei marcial foi em poucos casos declarada formalmente.
Muitos acreditam, no entanto, que em 2005, uma versão dela foi empregada em consequência do furacão Katrina, quando uma suposta ordem declarada aos policiais os autorizava a atirar em saqueadores. Mas agora, no mundo tecnologicamente avançado de hoje, o fantasma de um governo federal todo-poderoso declarar lei marcial assume um novo significado. Principalmente ao considerarmos a capacidade de o presidente apertar o chamado botão de interrupção de internet. A ideia de um botão de interrupção de internet existe desde quando a internet se disseminou na década de 1970. E certamente pode ser possível se desligar as máquinas de provedores essenciais ou simplesmente fazer ataques de negação de serviços disseminados nos principais centros de internet. E para uma agência de segurança nacional que tem poder computacional para fazer isso, ela pode desligar a internet ao simplesmente impossibilitar o seu uso. Um documento secreto que veio a público por causa de um dos vazamentos do Edward Snowden descreve muito precisamente sob quais critérios e como o Poder Executivo declarará que certo ponto de conexão no sistema de comunicações ou certo conjunto de servidores estão criticamente danificados e, portanto, por um período curto, ficarão sob o controle do governo. Mas o que poderia acontecer se a rede de computadores da nação de repente ficasse comprometida? O governo está preparado para superar um desastre digital. Um inimigo pode realmente subjugar a economia e a infraestrutura americana ao apertar apenas um botão? A seguir. O Departamento de Segurança Interna tem a tarefa de proteger os sistemas de computação do governo federal de cyberataques. Se desligar a rede elétrica, então não haverá transporte nem comida. – 16 de fevereiro de 2010. Washington, D.C. O Cyber Shockwave, um cyberataque simulado nos Estados Unidos, começou a atacar os computadores das autoridades-chave do governo. Ao fim das 12 horas desse jogo de guerra, ficou claro que, sob um ataque real, os Estados Unidos teriam ficado praticamente no escuro. Recentemente conversei com um militar de alta patente que tinha acabado de sair do governo. Eu perguntei, o que tira o seu sono à noite? Qual a sua maior preocupação nos próximos 5 ou 10 anos? E ele disse cyberataque. Nos Estados Unidos, o que realmente nos preocupa, e provavelmente não estamos preparados como deveríamos, é o cyberataque. Alguma coisa que desligasse a rede elétrica, o sistema de saneamento, sistemas de comunicações, coisas que fazem o transporte funcionar, estações de trem, o abastecimento de nossos carros. Tudo isso pode causar um apocalipse porque não teríamos comida, não teríamos refrigeração. Se isso acontecesse, poderíamos ficar numa situação em que milhões de pessoas morreriam de fome porque não haveria comida. Então, qual é o nível de vulnerabilidade dos Estados Unidos a um ataque digital? E com que velocidade o governo conseguiria retomar o controle da infraestrutura computacional da nação? Cyberataque é complicado porque muitas das ameaças são contra o setor privado, não só o governo. O Departamento de Segurança Interna tem, tecnicamente, a tarefa de proteger os sistemas de computação do governo de cyberataques. E as empresas privadas têm a tarefa de proteger a infraestrutura da internet, porque 90% da internet não pertence ao governo. E isso é um dos motivos porque é tão difícil ter uma política de segurança cibernética coerente. Os militares pensam, puxa, a rede elétrica inteira dos Estados Unidos pode estar vulnerável a um cyberataque. Mas daí eles têm que falar com as empresas elétricas. Precisamos que gastem esse dinheiro ou talvez o governo precise se apropriar do dinheiro que seria de uma empresa privada. Então, como isso funciona exatamente? Acho que a questão fica mais complicada desse jeito. Dizem que o governo federal gastou bilhões de dólares para se preparar secretamente para cyberataques. Em maio de 2010, o Centro de Comando Cibernético dos Estados Unidos deu início às operações em Fort Meade, em Maryland.
Seu líder, o diretor da Agência de Segurança Nacional. O Centro de Comando Cibernético é uma parte da Agência de Segurança Nacional. Ele monitora ameaças contra os computadores e sistemas do governo americano, assim como os sistemas privados. E se a China se envolvesse num cyberataque total aos Estados Unidos, o Centro de Comando Cibernético poderia muito bem lançar um contra-ataque usando o mesmo tipo de técnicas para derrubar as comunicações e sistemas computacionais da China. Seria o equivalente a declarar guerra contra a China. Mas esta é a era em que vivemos. É realmente possível que o apocalipse ocorra na forma de guerra cibernética? Muitos acreditam que a resposta não é se ocorrerá, mas quando ocorrerá. E que até mesmo agora, as infraestruturas vitais dos Estados Unidos correm altos riscos. Um dos meus maiores medos é que a compartimentalização desses planos no poder executivo e entre os poderes é tão grande que se houvesse uma catástrofe, uma emergência, as pessoas nem saberiam para quem ligar ou o que fazer. O próprio sigilo atrapalharia o funcionamento eficiente. O próprio sigilo poderia acelerar a catástrofe. Enquanto a contagem regressiva para o apocalipse continua, muitos temem que a Mãe Natureza possa ser a maior ameaça à humanidade. E alguns especialistas alertam que furacões, tsunamis e terremotos são brincadeiras de criança se comparados com os outros desastres fatais que assombram o planeta. A seguir, vai praticamente queimar todos os aparelhos eletrônicos que temos. Não é só apertar um botão que tudo vai voltar ao normal amanhã. Vai demorar até uns 10 anos. – 20 de julho de 2009. Washington, D.C. O ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich, fez um discurso nefasto, alertando que talvez a ameaça mais perigosa ao planeta seja um pulso eletromagnético que poderia ser desencadeado por uma erupção solar ou uma explosão nuclear no espaço sideral. Em outras palavras mais simples, se uma bomba nuclear explodir na nossa estratosfera, ela emitirá uma onda de rádio de milhões e milhões de volts de energia para a atmosfera. E vai praticamente queimar todos os aparelhos eletrônicos que temos. Então, tudo que temos que faz o nosso mundo girar, desde celulares até o carro, tudo vai parar em um instante. Não é só apertar um botão que tudo vai voltar ao normal amanhã. Na verdade, vai demorar até uns 10 anos, porque vai demorar tudo isso para reconstruir alguns dos transformadores da infraestrutura em condições normais. Um pulso eletromagnético realmente destruirá a sociedade norte-americana? Ou o apocalipse chegará de outro modo totalmente diferente? Existem muitas ameaças que podem criar uma situação apocalíptica. A ameaça nuclear, biológica, radiológica ou até um ataque de pulso eletromagnético. Tudo isso é possível. Eu acho que o ataque mais provável será radiológico ou biológico, porque seria muito fácil os terroristas levarem essas armas a uma cidade como Washington ou Nova York e matar milhões de pessoas. É quase um milagre isso ainda não ter acontecido. Existem outras hipóteses. Em todas as partes do mundo que observamos, vamos encontrar algum desastre acontecendo. A Mãe Natureza nunca vai mostrar todas as cartas. Sejam terremotos, tornados ou tsunamis. Coisas que não conseguimos controlar. É isso que eu mais temo.
O apocalipse não vai ser só um dia. Vai durar um certo tempo. E eu acho que já estamos nele. A questão do apocalipse não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E vai acontecer no piscar de olhos. E quando acontecer, os políticos vão querer se proteger. Eles já estão ativamente construindo bunkers no subsolo para poderem sobreviver. É uma questão de continuidade do governo. E é isso que está na agenda deles. Então, temos que perguntar o que eles sabem que não sabemos. E eu diria que muita coisa. Eu acho que o governo não nos revelou 1/10 das informações que ele tem. E é só para evitar que as pessoas entrem em pânico. Não dá para fazer nada para salvar todo mundo. Então acho que não nos contariam se alguma coisa estivesse acontecendo. Não sei dos segredos do governo, não estou lá há 20 anos, mas posso dizer uma coisa. É muito difícil se proteger de todas as ameaças. O governo acha que está acima de todas elas, mas com certeza não está. E é o caso em que, se pego de surpresa, essa surpresa pode ser muito repentina e destruidora. Nós não sabemos o que eles sabem. Mas posso afirmar que, olhando de fora, o que vai acontecer deve ser horrendo. Estamos à beira do pior cenário, porque eles estão se preparando para isso. Com tantas ameaças possíveis aos Estados Unidos, é apenas uma questão de tempo antes de o país sofrer um ataque catastrófico. Uma coisa é certa. Não importa que ataque seus inimigos estejam planejando, como sempre, os Estados Unidos estão preparados para enfrentá-los.